Olá, eu me chamo Paula e sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que Jesus esteja em nossos corações. Nos nossos encontros de sexta-feira, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Para a palestra de hoje, que será do nosso querido companheiro Marcos Almeida, também colaborador da Irmã Rosa, o tema é: se a tua mão é motivo de escândalo, corta. Mas antes de nós passarmos a palavra ao Marcos, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. E a página que foi escolhida para o dia de hoje é do livro O Espírito da Verdade, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos. A mensagem escolhida é a de número 77, que tem por título Perdoa e Serve, e é uma mensagem do espírito Meimei. Tiveste hoje motivo de reclamar. No entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz procurando ferir-te, mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que dentro de breves dias possivelmente buscará em vão esconder os sulcos das próprias chagas. Aquele te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te, quando ilude a si próprio. E a quem se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te para cair, em breve tempo, sob o golpe da morte. Perdoa a tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma, e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer por mais esta abençoada oportunidade de aqui podermos nos reunir para estudar o Teu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Rogamos a Tua permissão, Senhor, para darmos início à reunião do dia de hoje, rogando também que o Teu olhar amoroso se faça sobre cada um de nós, que o amparo e a proteção dos bons espíritos, trabalhadoras incansáveis da casa da Irmã Rosa, possam chegar a todos os lares aqui representados, que cada um de nós possa ter seu coração tocado por esses amigos queridos e que possamos também contribuir, elevando nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas intenções. Que os esclarecimentos que nos serão trazidos hoje possam nos fortalecer a caminhar contigo, Senhor, para que possamos colocar em prática tudo quanto aqui aprendemos. Humildemente pedimos ainda que fique conosco, Mestre, nos amparando, nos protegendo, sempre com o Teu amor
a tua luz e a tua paz junto de nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Agora nós vamos ouvir o nosso companheiro Marcos. Bem-vindos ao Centro Espírita Irmã Rosa. Com muito carinho, muita vontade, a gente vai começar hoje um novo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, sendo o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, e no caso os itens 11 a 17, que falam sobre escândalos. Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. E o tema de hoje, desse mês, é esperanças e consolações. Então vamos ver o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 8, o item 11, que se refere aos textos de Mateus. Primeiramente, do capítulo 18, versículos 6 a 11, que diz assim: Se algum escandalizaram a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E essa parte do contexto desse trecho estudado nos esclarece sobre a referência aos pequeninos que está no capítulo 18, o maior no reino dos céus. É sempre importante a gente verificar o contexto de uma citação evangélica para entender o porquê daquilo. Que muitas vezes, ao nos descuidarmos disso, podemos ter uma interpretação equivocada do que da mensagem do Evangelho. E esse capítulo 18, que nos traz esse trecho, ele fala assim: na verdade vos digo que se vos não converterdes e vos não fizerdes como meninos, não haveis de entrar no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno, como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim é que recebe. Então daí veio a citação que nós lemos sobre os escândalos. E o trecho seguinte, o segundo trecho, é o versículos 29 a 30 do capítulo 5 de Mateus, que fala assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. E esse trecho, diferentemente do que uma leitura isolada possa dar a entender, o contexto do capítulo 5 de Mateus é o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. O trecho lido, ele especificamente está relacionado ao aperfeiçoamentos à lei antiga, que é uma derrogação à lei de Talião, do olho por olho e dente por dente. Então, por mais que tenha uma expressão alegórica muito forte, de arrancar um olho, jogar fora, lançar ele fora, o contexto nos indica uma questão muito mais profunda, muito mais delicada, muito mais amorosa do que uma violência como é mostrada alegoricamente nesse trecho. Primeiramente, continuando, então, começando no capítulo 8, esses itens que falam sobre isso, vamos ao item 12. E, primeiramente, é fundamental entendermos a utilização do termo escândalo
não apenas pelo seu significado, como também pela circunstância e a ocasião do seu uso, né? E o item 12 ele vem no sentido de esclarecer esse entendimento. Fala assim o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído, um ruído, de uma desinteligência. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração por parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que assim lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então, o entendimento do significado das palavras, e eu gosto sempre de ressaltar isso, é muito importante, porque as palavras são como uma pele de um pensamento vivo, como eu gosto de repetir, que muitas vezes reflete a época e as circunstâncias do momento em que foram ditas ou escritas, o que se torna mais crítico quando tratamos de idiomas diferentes, com traduções, versões de um idioma estrangeiro, né? O que a própria editora, no caso do Evangelho, nos traz. O Roais fala que escândalo é um fato ou acontecimento que contraria ou ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas, ou indignação, perplexidade ou sentimento de revolta provocados por ato que viola convenções morais e regras de decoro. E ainda, que se coaduna mais com o que vai ser colocado pelo Evangelho, aquilo que pode levar a erro, a mau procedimento ou a pecado. A nota da editora, ela nos traz que as traduções mais recentes, mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, na tradução de Esperanto, falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder, etc. Então é muito importante a gente entender essa questão do escândalo. E continuando o trecho do Evangelho, né, no item 12, ele fala que no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. No sentido diz respeito à percepção de outrem sobre o que fazemos. O outro sentido é com relação a si próprio e suas consequências, obviamente. E é muito importante compreender que a afirmativa de Jesus refere-se à condição de imperfeição do homem, cujo progresso, né, se faz através de um processo depurativo e ocorrem consequências dos efeitos de cada ação. É o que o parágrafo 13 e 14 vem nos explicar. No item 13, né, ele fala assim: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles a obrigação de praticá-lo. E aí o 14 continua: é necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios,
cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros, e assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Esse parágrafo explica a lógica divina, na qual o acaso não existe, em que o próprio mal é usado para corrigenda ou para aprovação. Desse modo, mesmo as más ações dos homens são aproveitadas pela sabedoria divina. E isso é muito bonito. Mesmo com as nossas tremendas imperfeições, a sabedoria divina sabe utilizar isso para nos fazer aprender e aos irmãos que caminham conosco também. Isso tudo ao lado de um processo depurativo do ser humano nas sucessivas reencarnações, no longo caminho da eternidade e da purificação do espírito. E tudo isso acontece dentro de um planejamento detalhado por uma sabedoria infinitamente superior. Como o texto do livro Constelação Familiar nos traz de um modo muito bonito. Constelação Familiar é um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, e fala assim: a vida não improvisa, sendo toda um trabalho de organização superior que cumpre ser levado adiante com seriedade e segurança. E aí vem o item parágrafo 15, que esclarece uma possível interpretação equivocada da afirmativa de Jesus, principalmente para aqueles que acreditam ser a Terra a única morada do Espírito. Então, de lá está a compreensão da lógica divina, cuja aplicação se faz em todo o universo. E o item 15 fala assim: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando por de haver culpados, também necessários se tornariam quaisquer castigos. Desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo, por alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Ou seja, esse capítulo, esse item nos revela que essa interpretação equivocada, de que então o mal é necessário, desconhece a questão da evolução dos mundos, dos planetas, das moradas celestes. Então, quando o planeta se aperfeiçoa, as pessoas, os espíritos que o habitam, encarnados e desencarnados, se evoluem, se aperfeiçoam, ele passa por um outro estágio. E aí as parcelas de espíritos que ainda estão mais presos à ignorância, eles são levados para um outro planeta, no qual eles auxiliam na evolução daquele planeta, que no caso estaria mais primitivo. Ou seja, dentro de uma lógica maravilhosa, de compreensão, de aprendizado, de amor, que é o que nós resumimos sempre, que é a mensagem do Evangelho, que é o amor, a lei de amor. Por outro aspecto, o parágrafo 16 esclarece que o mesmo escândalo
tendo sido utilizado para corrigindo a aprovação de outra, isso não isenta o transgressor das leis divinas, ou seja, de resgatar o seu erro. O item 16 fala assim, parágrafo 16, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Né? Por outro aspecto, né, ele mostra essa questão que mesmo que a sabedoria divina utilize o mal realizado por nós numa aprovação, dentro de uma lição que é aplicada a outrem, né, isso não nos isenta das responsabilidades do mal cometido. Né? E isso é muito relevante. E como, na medida em que o texto remete a laços familiares de pai e filho, né, é importante a gente aproveitar e relembrar o papel da família. Pegando um trecho também do livro Constelação Familiar, do Divaldo, da Joana de Ângelos, pelo Divaldo, que fala assim, a família é sempre o sublime laboratório de caldeamento de espíritos, ensejando as experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. Sempre a família é e será sempre o basilar da consolidação da sociedade, da evolução do ser humano, dos espíritos encarnados. Os laços familiares que se estendem e se perpetuam muitas vezes, né, por outras encarnações, com laços variados, né, é o maior responsável pelas alterações, né, pelas reformas dos espíritos, né, pelas ligações que fazem. É muito comum a gente ver, né, em reuniões mediúnicas, nos livros psicografados, as lições ou como determinados espíritos são tocados por um ente familiar que era muito ligado a ele pelos laços do amor, em que ele deixa o mal, se quebra, né, diante do contato com um ser que ele amou muito, que teve uma ligação. Muitas vezes a gente vê o papel da mãe sendo citado, né? Quando a mãe surge e o espírito, por mais perverso que seja, se recolhe e acata o apelo materno para que ele se reforme. Não, é muito bonito. E em Consolador, respondendo à questão 254, Emmanuel vem nos esclarecer sobre esse processo depurativo, como ele ocorre, né? E ele diz assim, é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar à vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. E é muito importante a gente entender isso, né? Isso é fundamental para a nossa compreensão, para nosso aperfeiçoamento, nosso burilamento, né? O mal não está nos outros.
O mal que importa, que deve ser trabalhado, é o que reside em nós. Podemos até cooperar com os nossos irmãos à nossa volta, principalmente com exemplo, para que eles também resolvam o mal que mora neles. Mas o nosso desafio é o mal que existe em nós, dentro de nós mesmos, né? E o Consolador nos traz essa lição de uma forma muito bonita. E o último item que nós estamos estudando do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 17, e nesse parágrafo dá um ensinamento muitas vezes pouco percebido, que diz respeito à explicação contida na passagem estudada do Evangelho. Se a vossa mão ou vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Né? Esse item 17, ele fala assim: se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro de toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir a essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servissem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. E é nesse ponto que a gente vai entrar nessa questão. O Evangelho fala: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um pé ou uma só mão, do que tendes dois e sedes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que teres dois e serdes precipitados no fogo do inferno. E aí essa questão dessa lição que Jesus nos traz, né? Que passa muitas vezes despercebido, e a gente recorre novamente a esse livro Constelação Familiar, que encontramos no capítulo 4, que trata dos filhos, de esclarecimentos sobre a tal recomendação do Divino Mestre, cuja divulgação muito auxiliará a compreensão e a resignação sobre aspectos da vida que, em verdade, são verdadeiras bênçãos, embora muitas vezes encarados como desgraça e tormentos. Esse trecho do Constelação Familiar fala assim: mesmo quando nasce assinalado por limites orgânicos ou mentais, falando dos filhos, né, aturdido por transtornos emocionais, torna-se um anjo crucificado nos madeiros do sofrimento, necessitado de carinho, de assistência e de educação. Ao mesmo tempo, representa a concessão divina para os pais que, dessa forma, se reabilitam com o amor encarcerado nas celas sem paredes do resgate espiritual, erguendo-se na direção da plenitude, ao tempo em que o ajudam na ascensão a que tem direito. Esses casos são muito interessantes do resgate, quando vemos, na verdade, muitas pessoas, não só as deficiências físicas e mentais, mas algumas deficiências intelectuais que nós carregamos, né? E que nos levam a provações, a resgates de um passado que está preso ainda dentro de nós e que precisa ser libertado e reabilitado com amor, né? Então, no caso, ele fala no caso uma concessão divina para os pais, né, que recebem um filho com determinadas
deficiências, algumas sequelas, mas que serve para ele para o aperfeiçoamento dele. E noutras vezes, quando impositivos poderosos assinalam-no com obsessão cruel em processo de recuperação inadiável, e o amor dos pais é-lhe a luz do final do túnel da aflição, apontando-lhe a saída libertadora. São as oportunidades que a família nos apresenta de nós corrigirmos erros no passado, de resgatarmos esse erro, de recuperarmos irmãos que nós colaboramos para que eles se precipitassem, né, no desespero, no suicídio, na desesperança, e que tiveram muito sofrimento. Então, muitas vezes, na família, a gente ajuda e é ajudado a sair do buraco que nós nos enfiamos, né, por tantas encarnações. E ele continua esse trecho por uma outra parte, que ele fala assim: melhor para vós será que entreis na vida sem o que te causa escândalo. Mas às vezes a gente vem com toda a saúde, com toda a harmonia, né? E aí é a recomendação que o livro nos traz. Se abençoado pela saúde, pela harmonia física, emocional e mental, mais amplos cuidados devem ser-lhe direcionados, a fim de que a aprovação da beleza e do equilíbrio não se lhe transforme em desatino ou compromisso perturbador para o futuro. Melhor, ocorre muitas vezes que a vida nos concede tantas coisas que nos passam despercebidas pela capacidade de ver, de ouvir, de andar, de sentir, de pensar com liberdade, com clareza, de aprender, né? E a gente renega, muitas vezes, apesar disso tudo que a gente recebe, a gente renega compromissos que assumimos e nos lançamos no fogo do inferno, no fogo eterno, do qual somente após muita dor e sofrimento conseguimos nos recuperar por misericórdia de Deus. Então é muito importante que a gente perceba o que recebemos, sem reclamar, sem revolta, mas com resignação, com dedicação. Às vezes nos lamentamos de não termos isso, aquilo, ou de termos uma deficiência ou outra, quando na verdade essa no passado foi a causa da nossa queda. Então eu lembro de uma história, que eu não me recordo agora de qual livro, de um espírito que encarnou sem poder andar, para que ele justamente não pudesse mais cometer o suicídio. E aí ele, mesmo assim, ele estava fixo na ideia de suicidar. E aí ele teve um problema e teve que amputar os braços, de modo que foi impedido de cometer o suicídio, para que tivesse oportunidade de que nele fosse semeado a compreensão, o amor por aqueles que o rodeavam. Da mesma forma que outra história, por ter decepado muitas cabeças com a espada, o Espírito pediu para que viesse sem os braços, para que novamente não repetisse o escândalo que havia cometido outrora. Então é muito importante que a gente veja o que nós recebemos, né? E todas essas reflexões nos levam de volta ao contexto dos trechos evangélicos estudados sobre as bem-aventuranças e os aperfeiçoamentos da lei antiga pela nova lei ensinada por Jesus, a lei do amor, como apresentado no Evangelho de Mateus. Vós tendes ouvido
o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Tendes ouvido que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Mas eu vos digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Essa é a mensagem da bem-aventurança, da reforma, da lei de amor, que tira a lei de Talião, que nos ensina, né, o compromisso assumido, a perceber os compromissos que assumimos espiritualmente na nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso encontro com Deus, com o nosso despertar. Né? E essas revelações e as revelações dos bons espíritos continuam vindo, né, para reforçar a nossa compreensão. Como na questão 345 de O Consolador, que reflete a nossa dificuldade em acatar a lei de amor, sempre soberana e eterna. 345 fala justamente sobre esse trecho que nos referimos do Evangelho. Ele diz assim: o preceito evangélico, se alguém te bater numa face e apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada. E Emmanuel nos traz um esclarecimento muito bonito de um espírito superior que já compreendeu e assimilou a lei de amor e vem nos socorrer. Ele responde a essa pergunta dessa forma: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão, com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer, em todas as circunstâncias, a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. É uma lição para nós que muitas vezes falamos de uma forma muito agressiva sobre a realidade, que contrasta justamente com a nossa fala sobre Deus, sobre a lei de amor. Então, em determinadas situações, na realidade, Deus não conta. Conta a realidade em que nós devemos nos enfrentarmos, nos odiarmos, nos defendermos. E aí todas as lições do Evangelho vão por água abaixo. E voltamos ao nosso ser primitivo. Por isso, voltamos encarnações após encarnação, para repetirmos experiências até que nós consigamos aprendê-las, né? O que nos leva a concluir a esse estudo, né? Recordando as máximas do cristianismo e da doutrina dos espíritos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amai-vos e instruí-vos. Orai e vigiai. Essas máximas
devem ser repetidas sempre, estudadas, compreendidas, para que realmente a gente consiga aquilatar pelo menos uma parte do nosso planejamento espiritual sobre a atual encarnação. E ficamos por aqui. A nossa amiga Miriam fará a prece final. E que Deus nos abençoe a todos. Paz esteja com todos. Deus misericordioso, amoroso, com a sua infinitude, do amor que nos cerca, nos envolve, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um encontro, por mais um dia na nossa existência terrena, que nos trouxe paz, nos trouxe um momento de despertar das consciências, nos envolvendo nessas vibrações salutares. Aqui nos encontramos, Pai, ainda com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, mas muito agradecidos por ainda despertarmos encarnados, com acesso a esta doutrina tão especial que nos convida sempre a um momento de crescimento. Queremos agradecer a Jesus, nosso Mestre, que com seu amor nos inspira para o bem sempre, que seus ensinamentos possam ser cada vez mais vívidos em nós. Amado Mestre, envolva todas as famílias, a todos aqui presentes com as tuas vibrações, que junto aos emissários, aos espíritos benditos, amorosos, que possam envolver cada lar, cada coração nesse instante. Rogamos, Senhor, pela fluidificação das águas, por aqueles que ainda sofrem, por aqueles que se comprazem no mal, por aqueles que se encontram no desamparo das ruas, por aqueles que suplicam nesse instante, através de uma prece, por uma luz. Que possamos unir os nossos pensamentos sempre, elevando os nossos sentimentos, para que possamos construir sempre essa atmosfera bendita, fraterna e cheia de esperança. Muito obrigada, Senhor. Muita paz a todos.